Há em nós algo muito antigo e muito profundo, uma necessidade de contribuir, uma necessidade de trazer a nossa parte, de contar para algo que nos supera, de nos sentirmos ligados a um conjunto maior do que a nossa pequena pessoa. Essa necessidade é tão fundamental que muitas vezes só a notamos na sua ausência, quando não está saciada. Pois observemos o que acontece numa vida voltada unicamente para si. Pode-se ter tudo o necessário para estar à vontade. Pode-se ter organizado a própria existência em torno do único bem-estar. E descobrir, no entanto, que uma estranha tristeza se instala. Uma forma de vazio que o conforto não consegue preencher. É que algo essencial permanece sem uso. Uma parte de nós que pedia para se doar, para servir, para se ligar aos outros, e que se definha por não ter encontrado o seu objeto. O conforto sem contribuição acaba sempre por soar oco. Ao contrário, observemos o que acontece quando trazemos algo a alguém, quando nos tornamos úteis de uma maneira que tem sentido. Uma alegria particular nos atravessa, que nada tem a ver com a satisfação de ter obtido algo para nós. É a alegria de quem sente que conta, que participa, que ocupa o seu lugar num conjunto que precisa dele. Essa alegria é um dos sinais mais seguros de que ali tocamos algo essencial da nossa natureza. Servir, nesse sentido, não é apenas um dever que a moral nos imporia de fora. É uma necessidade que sobe de dentro, quase uma fome. O ser humano se realiza ao se doar, ao encontrar o seu lugar num tecido de relações e de necessidades partilhadas. E essa necessidade de contribuir, essa aspiração a trazer a nossa parte, é talvez uma das marcas mais belas da nossa humanidade. Mas essa aspiração, por mais justa que seja, esbarra em dois escolhos, duas maneiras de traí-la, opostas uma à outra, e entre as quais nos cabe aprender a encontrar o nosso caminho. O primeiro escolho é o recolhimento. Diante da dificuldade do mundo, diante do cansaço acumulado, diante do medo de não estar à altura, é tentador retirar-se, guardar para si a própria força e o próprio tempo, manter-se prudentemente atrás da porta, cultivar apenas o próprio jardim, persuadir-se de que o mundo é vasto demais e pesado demais para que se possa mudar nele o que quer que seja. Esse recolhimento tem muitas vezes boas razões, e é preciso olhá-las com compreensão e não com reprovação. Talvez tenhamos sido decepcionados outrora por ter dado sem retorno. Talvez nos tenhamos esgotado no passado num compromisso que nos queimou. Talvez tenhamos a sensação, diante da imensidão das necessidades, de que a nossa contribuição seria apenas uma gota de água num oceano e de que, portanto, não vale a pena. Essas razões são humanas e quem se recolhe não é um egoísta que se deveria condenar. É muitas vezes alguém que se protege, que aprendeu a prudência às próprias custas. Mas esse recolhimento tem um custo silencioso que nem sempre medimos. Deixa em pouso o que poderíamos ter trazido. Cada um de nós carrega em si algo único, uma força, um dom, uma maneira de estar presente no mundo que ninguém mais possui exatamente do mesmo modo. Recolher-se é deixar esse tesouro enterrado, sem uso, como uma terra fértil que se deixasse em pouso por receio de cultivá-la. O mundo fica assim privado da nossa parte, que lhe falta sem que sequer o saiba. E nós mesmos, sobretudo, nos privamos da alegria profunda de servir. Essa alegria sem a qual uma vida, por mais confortável que seja, permanece estranhamente incompleta.
Quem enterra o que carrega por prudência ou por medo, crê proteger-se e, na verdade, se empobrece. Conserva a sua força intacta, mas uma força que nunca se desdobra acaba por secar como um músculo que já não se exercita. A parte que se recusava a dar não lhe aproveita mais. Perde-se simplesmente dos dois lados ao mesmo tempo. O segundo escolho é exatamente o inverso e merece a mesma compreensão. É o esgotamento. No extremo oposto àqueles que se recolhem, há aqueles que se doam sem medida, que dizem sim a tudo, que não sabem recusar, que se dispersam em mil compromissos, que se sacrificam até não terem mais nada a oferecer. A dedicação sem limite tem algo de nobre em aparência e parte quase sempre de um belo movimento do coração, de uma generosidade real, de um desejo sincero de servir. Mas esse movimento, quando não conhece medida alguma, conduz ao esgotamento e, por vezes, à amargura. Quem se doa sem trégua acaba por esvaziar-se inteiramente, e o serviço que prestava com alegria torna-se pouco a pouco mecânico, forçado, cumprido por dever, enquanto a fonte interior se secou. Como um poço que se bombeasse sem nunca deixá-lo encher, acaba por não dar mais que água turva, e depois nada de tudo. Há aqui uma verdade importante e que pode surpreender. Esvaziar-se inteiramente não é servir melhor, é comprometer a própria capacidade de servir ao longo do tempo. Quem se queima hoje já não estará amanhã para aqueles que precisarão dele. A generosidade que não se preserva é uma generosidade de vista curta, que dilapida numa estação o que poderia ter nutrido durante anos. E muitas vezes, por trás dessa doação sem medida, esconde-se algo que é preciso nomear com delicadeza. Uma dificuldade de sentir-se legítimo de outro modo que não seja tornando-se útil. Uma pena secreta de existir sem se sacrificar, como se não merecêssemos o nosso lugar, a não ser gastando-nos até o esgotamento. Quem se doa assim não serve somente os outros, busca também, sem o saber, apaziguar em si uma inquietude sobre o próprio valor. E é por isso que o seu serviço, por mais generoso que seja, carece por vezes daquela paz que caracteriza a doação verdadeiramente livre. Servir de verdade pressupõe durar, e durar pressupõe preservar-se. Entre o recolhimento que guarda tudo para si e o esgotamento que nada guarda, deve existir um outro caminho. Esse outro caminho começa por uma ideia simples, que a sabedoria antiga muitas vezes meditou ao olhar a natureza. Cada coisa serve melhor, cumprindo a sua própria natureza e não forçando-se a ser o que não é. A água serve sendo água, mata a sede, limpa, leva os barcos, faz crescer as searas e cumpre tudo isso sem esforço, simplesmente sendo plenamente o que é. Não se esgota a querer ser o fogo, nem a rocha, nem o vento. A árvore serve sendo árvore, dá a sua sombra, os seus frutos, a sua madeira, o ar que se respira, e o faz crescendo segundo a sua natureza, sem buscar imitar o rio ou a montanha. Cada ser, na grande ordem das coisas, contribui à sua maneira, e a sua contribuição mais justa decorre daquilo que é. O mesmo vale para nós. A nossa contribuição mais verdadeira não é aquela que cremos dever trazer por dever, por imitação, ou para nos assemelharmos ao que os outros esperam. É aquela que decorre do que somos de verdade, da nossa força particular, do nosso dom próprio, daquela maneira singular que temos de estar presentes no mundo. É por isso que encontrar a própria justa contribuição começa por conhecer-se o bastante para saber o que temos de singular a oferecer.
Alguns servem pela sua capacidade de escuta, outros pela sua força de ação, outros pelo seu dom de pôr beleza por onde passam, outros pela sua paciência, o seu rigor, a sua alegria, a sua presença reconfortante. Nenhuma dessas contribuições é superior às outras. Cada uma responde a uma necessidade real do mundo. Mas cada um serve melhor desdobrando a sua e não forçando-se a carregar a de outro. Não se serve bem renegando-se, não se serve bem esgotando-se a dar o que não se tem, ou desprezando o que se tem em favor do que se admira nos outros. Serve-se bem desdobrando, em benefício de todos, aquilo que se carrega de mais verdadeiro. E ali se desenha em filigrana algo que se parece com uma vocação. Não um destino escrito de antemão nas estrelas, mas aquele encontro vivo entre o que somos e aquilo de que o mundo precisa. É preciso aqui dissipar um mal-entendido muito difundido, que envenena a nossa relação com o serviço. Associamos quase sempre a contribuição, a visibilidade, ao brilho, à grandeza das ações. Cremos que para contar de verdade seria preciso realizar grandes coisas notadas por todos, deixar um rastro que todo o mundo possa ver. A sabedoria antiga nos convida a inverter esse olhar e o faz com imagens de grande beleza. Pense no cubo de uma roda. O que permite que a roda gire não é a matéria cheia dos raios nem da madeira. É o vazio no centro, aquele buraco onde não há nada, e que, no entanto, acolhe o eixo e torna possível todo o movimento. Sem esse vazio, sem esse espaço que parece não ser nada, a roda seria apenas um disco inerte. É o lugar onde não há nada para ver que faz girar o conjunto. Pense no vale. É porque está baixo, porque se mantém humildemente abaixo de tudo, que recebe as águas que descem das montanhas, que as reúne e as torna fecundas. Se quisesse elevar-se, dominar, fazer-se notar, já não receberia nada. A sua fecundidade vem precisamente da sua posição baixa, discreta, acolhedora. Essas imagens nos dizem algo precioso. A contribuição mais real é muitas vezes a mais discreta. Quem mantém um lugar em ordem sem que se note, quem escuta com paciência sem buscar brilhar, quem cumpre fielmente uma tarefa obscura cuja importância ninguém mede, quem ampara os outros na sombra sem jamais aparecer. Todos esses sustentam o mundo de pé muito mais seguramente do que muitas ações deslumbrantes. Há uma dignidade imensa nesses serviços invisíveis, os que não recebem nem reconhecimento nem aplauso. O pai ou a mãe que vela, o vizinho que faz um favor, o colega que conserta sem ruído o que teria emperrado, quem transmite com paciência um saber, quem oferece simplesmente uma presença fiel. Servir não pede brilhar, pede estar ali, fielmente, no próprio lugar, cumprindo aquilo que nos é dado cumprir. Resta a questão da medida, aquela que resolve a tensão entre os nossos dois escolhos. Como dar plenamente, sem se destruir? Como contribuir sem se recolher nem se esgotar? A resposta também aqui deixa-se pressentir na imagem da água. A água nunca força, nem se dispersa em vão. Ela se ajusta, abraça o terreno, contorna o que resiste, encontra o seu leito natural. E é precisamente assim que acaba por irrigar tudo. Não gasta a sua força a empurrar onde não pode passar. Corre onde pode correr. E de perto em perto, sem luta, alcança tudo. A contribuição justa funciona do mesmo modo. Age onde a sua ação rende de verdade, em vez de se esgotar a empurrar em toda parte ao mesmo tempo. E alguns pontos de referência podem ajudar-nos a encontrá-la.
O primeiro é dar a partir da abundância e não a partir da falta. Serve-se melhor quando não se pede ao serviço que preencha o nosso próprio vazio, que prove o nosso valor ou que apazigue a nossa inquietude. A doação que jorra de um transbordamento é livre, serena e não se esgota, porque não recorre a reservas já consumidas. Cuidar de nutrir-se, de preservar a própria fonte, não é, pois, egoísmo. É a condição de um serviço que dura. O segundo ponto de referência é saber recusar. Um não pronunciado no momento certo preserva a fonte e torna possíveis os sims que de fato contam. Quem não sabe recusar se dispersa e acaba por servir mal em toda parte. Aprender a declinar o que não é a nossa parte, o que outros fariam melhor do que nós, o que nos esgotaria sem grande proveito para ninguém, faz parte da arte de contribuir com justeza. O terceiro ponto de referência é sentir onde a nossa força encontra realmente uma necessidade. Há lugares em que a nossa contribuição é preciosa, em que aquilo que carregamos responde exatamente ao que falta. E há outros em que nos esgotaríamos para um resultado medíocre, porque não é nem o nosso lugar, nem o nosso dom. Discernir esses lugares é concentrar a nossa força ali onde ela é fecunda, como a água que segue o seu declive natural. E o último ponto de referência é aceitar com humildade que não podemos fazer tudo. Servir bem num ponto vale infinitamente mais do que servir mal em toda parte. Renunciar à ilusão de responder a todas as necessidades do mundo não é uma demissão, é a condição para ser de verdade útil em algum lugar. A justa medida não é a tibieza nem o cálculo mesquinho. É a arte de se doar plenamente, mas ali onde isso conta e de uma maneira que nos permita durar. Voltemos uma última vez à nossa pessoa do início. Aquela noite em que subia a pergunta: para quê? O caminho que percorremos lhe oferece, se não uma resposta definitiva, ao menos uma luz. A sua contribuição conta, não porque fosse espetacular ou reconhecida por todos, mas porque é a sua parte, insubstituível, num conjunto bem maior do que ela, pois cada um de nós é como um fio num tecido imenso. Nenhum fio sozinho faz o tecido. Nenhum pode pretender sustentá-lo inteiro, nem crer-se o mais importante. Mas basta retirar um único fio, e o tecido começa a desfazer-se naquele ponto preciso. Cada fio sustenta os outros e é sustentado por eles. Cada um no seu lugar, pela sua simples presença fiel, participa na solidez do conjunto. A contribuição de cada um é modesta à escala do todo e, no entanto, insubstituível no seu lugar. Encontrar a própria justa contribuição não é, pois, nem crer-se indispensável, como se o mundo repousasse apenas sobre os nossos ombros, nem julgar-se inútil, como se a nossa ausência nada mudasse. É ocupar o próprio lugar, simplesmente com aquilo que se é, ali onde a nossa força encontra uma necessidade real, sem se furtar por medo e sem se destruir por excesso. É cumprir a própria parte, fielmente, e confiar no fato de que essa parte, unida a todas as outras, contribui para manter de pé algo mais vasto do que nós. E há, nesse lugar ocupado com justeza, uma alegria particular, uma alegria serena, sem febre, que não espera o reconhecimento para existir. A alegria de quem sabe que traz a sua parte ao mundo e que a dá sem se perder nela. Essa alegria é talvez uma das mais duradouras que existam, porque não depende nem do sucesso, nem dos aplausos, mas apenas da justeza com que se ocupa o próprio lugar. Penso, para terminar, no rio. Ele não se pergunta se conta, não se esgota a querer irrigar toda a terra, nem se retém
por receio de não bastar. Segue simplesmente o seu declive, fiel à sua natureza, e ao seguir o seu declive, mata a sede dos campos que atravessa, faz reverdecer as margens, leva a vida a toda parte por onde passa. Dá sem se esvaziar, porque a fonte rio acima o renova sem cessar, recebe tanto quanto dá, e ao término do seu curso, sem jamais se ter crispado, junta-se ao grande movimento das águas, tendo nutrido, ao longo do seu caminho, tudo o que lhe era dado nutrir. Podemos servir assim, no nosso lugar, com aquilo que somos, seguindo o declive da nossa própria natureza, sem nos furtarmos e sem nos esgotarmos. E ao corrermos simplesmente ali onde devemos correr, descobriremos talvez que a pergunta do início se dissolveu pelo caminho, pois quem encontrou a sua justa contribuição já não se pergunta para que serve. Serve simplesmente, e ao servir, vive.